que eu concordo com todos vocês e amplio, trago mais ainda o ponto de esse Congresso que está aí é o que a toque de caixa aprova, pelo menos na Câmara já passou, no Senado acredito que vai ser diferente, porque senão é o Senado se submeter à Câmara a qualquer custo, aprova uma reforma eleitoral, faltando poucas semanas para o encerramento do prazo, para fazer a toque de caixa e reduzir, retirar direitos conquistados por muita luta por mulheres de ter mais representatividade no processo eleitoral. É o Congresso que é mal avaliado, esse Congresso que deixa de legislar, como na questão das drogas, vê o Supremo Tribunal Federal encaminhar uma decisão sobre o tema que ele não se posicionou por omissão e que, ao ver a movimentação do Supremo, protocola, como fez hoje o presidente do Senado, a PEC, Cíntia, que trata das drogas no país. Exatamente, e como o Francis bem lembrou, muito bem acompanhado do Centrão, porque os 30 senadores que assinaram essa PEC para que ela pudesse andar, capitaneados pelo próprio presidente Rodrigo Pacheco, são todos do Centrão. É gente como Magno Malta, Flávio Bolsonaro, por exemplo, Sérgio Moro. Então, essa turma aí é que está com essa proposta de emenda à Constituição que criminaliza, penaliza, ou seja, já coloca na Constituição, de certa forma, passa por cima ou meio que torna o nosso Código Penal sem uso no que diz respeito à discussão sobre drogas, já que passaria a ser penalizada na própria Constituição, a proposta de emenda à Constituição. Muito criticada essa posição do Rodrigo Pacheco, mas vista por todos como uma reação ao Supremo. A gente sabe que o Supremo tem uma maioria de votos até o momento para modificar a forma como se trata aquela questão do porte e da posse de drogas, né? O Supremo está julgando, a gente viu. E aí o Rodrigo Pacheco considera que o Supremo está extrapolando e entrando em área que é do Legislativo, que por sua vez não legisla. E aí entra com essa PEC. Essa sim, Ananias, tocada, exemplo da tal mini-reforma, a absoluto toque de caixa. Ele conseguiu reunir as assinaturas na sexta-feira. Você tem ideia? Hoje eu fui no Senado lá para pegar uma documentação e não tinha absolutamente ninguém. O Senado hoje estava vazio, mas o Rodrigo Pacheco estava recolhendo as assinaturas, elas são digitais, né? Então não precisa ter gente digitalizadas, não precisa ter os senadores lá para poder assinar. Eu sei que ele conseguiu, no dia de hoje, botar o pessoal dele para trabalhar e conseguir essas 30 assinaturas. A gente viu aí a PEC, já deu entrada hoje, no dia de hoje, e já está caminhando. E você que trouxe o tema ontem, tá aí, Kátia. Conseguiu 7, protocolar. né, Cíntia? Conseguiu 3 a mais. Só precisava de 27. Pois é, a Kátia ontem disse, né? Olha, ele vai na sexta-feira. A Kátia cantou a pedra e confirmou. É como funciona o nosso legislativo. Ele passa a maior parte do tempo negociando o recurso para fazer base, para ter voto na eleição futura, do que debatendo e discutindo as necessidades da sociedade. Legislar, pensar, enfrentar as polêmicas, como o caso da legalização do aborto, como o caso da descriminalização das drogas. Aí, quando uma mudança, uma alteração os atrapalha em seus planos de eleição, que foram os avanços que a gente conseguiu já com a legislação eleitoral, em várias questões, não só na questão de gênero, mas de fiscalização da justiça eleitoral, eles vão lá rapidamente e mudam como vão fazer com a mini-reforma, porque vai ser aprovada. Já para valer para a eleição de vereador, para testar, eles vão avaliar se ficou legal, se não, até 2026, muda de novo, porque isso já aconteceu. E, paralelo a isso, deputado que vai de peruca para discursar na Câmara,
não é? É presidente de poder, é senador que passa metade do mandato sem se manifestar sobre determinado tema e em 24 horas consegue ter uma opinião e se manifestar sobre determinado tema, então não tem como a população se sentir representada. O grande problema aí, nesse momento, é esse. O Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado, é para representar o povo, é para representar as ansiedades, as necessidades da população. E o que o povo vê é defesa sempre em causa própria. E daí vem também, Ananias, eu diria que 70% da crise que estamos enfrentando, que chegou no seu auge no governo passado, né, de contestação da democracia, porque há uma frustração e o povo ainda não entendeu que a canalização é no voto, é na urna, e achou alguém para capitanear, a canalização, a revolta se mostrou contra os poderes, contra o judiciário, contra a própria democracia, contra o executivo. Mas o problema está aí, a representatividade diminui a cada momento. As pessoas votam, se esquecem até em quem votou, né? Na eleição seguinte não lembram mais, não cobram, eles se sentem à vontade e vai ficando aí. Aí vem uma pesquisa dessa, isso é muito grave, né? Isso é muito grave, porque aí o Supremo a gente está no momento que o Supremo está tentando defender um regime que precisa de um Congresso forte. E existe Congresso forte se a população não acredita nele? Tá aí, olha, eu fiquei quietinho aqui ouvindo a Kátia falar, porque realmente ela fez um desenho. Ela desenhou para você, na nossa audiência, entender qual é esse nosso cenário com relação ao Congresso Nacional e a relação entre os poderes. Está tudo aí no que a Kátia disse, é exatamente isso daí. Assina embaixo, viu, Kátia? Obrigado, Cíntia Lages, bom fim de semana, prazer estar com você aqui.